Olá, sejam todos bem-vindos ao Geladeira Podcast. Meu nome é Ariela Dutra, eu sou nutricionista e host desse podcast. Antes de iniciar esse episódio, eu quero falar com você que ainda não se inscreveu no nosso canal. Se inscreve logo antes que eu te coloque na geladeira. Se inscreve no YouTube e no Spotify. Lá tem os episódios na íntegra para você assistir. E também a gente tem um canal de cortes no YouTube com os melhores momentos de cada episódio. Não deixa de se inscrever, senão você vai ver. Eu vou te colocar na geladeira, hein? A gente também está no Instagram e no TikTok com os melhores momentos, então segue a gente nessas redes, estamos em vários canais. E se você está tentando melhorar os teus hábitos alimentares, observando a geladeira da galera que está abrindo aqui, né? Eu te convido a fazer um teste de rastreamento de hábitos. Eu desenvolvi esse teste para você entender como que está a tua rotina desde o início do teu dia até o final. No final desse formuláriozinho, são algumas perguntas bem rápidas. Eu vou te dar uma notinha sobre como que estão os teus hábitos e um conselho. Então, responde o teste e depois me conta como que você foi. Esse teste ele está aqui no QR Code da tela e no link da descrição desse episódio. E agora, finalmente, então, recados dados. Vou apresentar aqui a convidada de hoje, que é mentora de emagrecimento, coach comportamental e terapeuta sistêmica. Ela é digital influencer, criadora do PED, Programa de Emagrecimento Definitivo, atua no ramo da saúde e bem-estar há 20 anos, ajudando pessoas a conquistarem nova consciência em relação ao corpo, mente e espírito. Seja bem-vinda, Vanessa Sonsini Radke. Oh, obrigada, Ari. Obrigada, maravilhosa. Quanta coisa, né? Então, já tô aqui treinada para dar o recado para quem está nos assistindo, né, Vanessa? Então eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouquinho, né, da minha trajetória, da minha história aí. A gente já estava conversando aqui antes de começar, tá, gente? Ela falou, tá, vamos começar, senão tu vai me contar tudo, eu preciso que tu fale para todo mundo. Então, tô aqui para compartilhar, muito grata. E bora começar. Eu que agradeço por ter aceitado o convite de abrir a tua geladeira, né? Vamos tirar tudo que tem dentro dessa geladeira e contar a história desde o início. E a Vanessa, ela gosta de conversar, tá, gente? A gente já conversou aqui que, por incrível que pareça, pensa numa vovó. Fecha o olho aí, você que está nos assistindo agora. Fecha o olho e mentaliza uma vovó, a sua avó, talvez. Pense como seria uma vovó, gente. Como vocês imaginam uma vovó? Agora, depois de mentalizar a imagem dessa vovó, você pode abrir o olho e dar uma olhada nessa mulher que está aqui como convidada hoje. Ela é a avó de um neto, 2 netos? Vai vir o segundo neto agora, né? Final do ano, começo do ano, vem o Gustavo. Já sou a avó do Matheus, que vai fazer 5 anos. E agora serei avó de mais um neto, né? Fui mãe cedo, tá, gente? Então, já explicando, fui mãe cedo. Meu filho teve o primeiro filho com 23. Eu fui avó com 39. E agora com 43. Vou ser avó do segundo neto. A pessoa começou cedo. Mas, família. Vanessa, eu acho, pela minha visão aqui, imaginando o futuro, que você, com 50, 60 ou 70 anos, não vai ser muito diferente do que você já é hoje. Então, essa é a vovó da nova geração, entendeu? Da geração geladeira. Verdade. Eu projeto, porque a gente é aquilo que a gente acredita ser, né? Então, eu projeto já chegar com 50, 60, 70, 80, 100, bem, né? Por que já pensou que a maioria das pessoas não quer ficar velho? Já viu? Você, mas eu não quero ficar velho. Na verdade, não é que a gente não quer envelhecer, né? Porque a palavra velho parece, assim, alguma coisa que já estragou, tá inútil, né? Tá em desuso. Desuso. Na verdade, a gente vai ficar antiga. Vamos pensar assim, a gente fica igual um carro antigo. Tu já viu como o carro antigo tá sendo valorizado ultimamente? Várias coisas, o vinho, né? Vinho, então, assim, sabedoria, experiência. Então, a gente tem aquela imagem também da pessoa ficando velha, mais velha, doente, dependendo de alguém, passando alguma necessidade, dificuldades. E a gente evita, né? Todo ser humano quer evitar a dor e se aproximar do prazer. Então, tu pensa que tu não quer ficar velho.
Sim. Então, isso, inclusive, faz parte até, né, da indústria do bem-estar. O anti-envelhecimento tá aí, né? Pra gente ver que todo mundo tá investindo Aham. muito nisso. Isso é muito engraçado, né? Porque assim, a indústria, ela quer te vender algo anti-envelhecimento. Anti-envelhecimento. Mas o que você precisa fazer é gerenciar o envelhecimento. Porque tu vai. Não Porque tem não tem jeito. escapatória, Não né? tem jeito. Quando alguém... Eu pergunto assim, você quer ficar velho? A pessoa fala, não. Eu falo, então tu quer morrer antes? Como assim, né? Só fica velho quem vive muito, Quem né? vive muito, né? E aí, outras reflexões que eu faço é... Você já viu algum velhinho gordinho? Eu falo assim. Daí as pessoas começam a parar pra pensar. Nossa, pior é que eu nunca vi. Sabe por quê? Porque essas pessoas morreram antes. Então, já é um choque. Eu gosto sempre de contar histórias e fazer as pessoas aumentarem o nível de consciência. Só assim a gente muda o nosso subconsciente, que faz a gente viver no automático, né? Total. Então, tu vai fazendo as tuas escolhas. Nossa, real? Então, para eu viver bastante, eu vou ter que gerenciar o meu peso, vou ter que controlar o peso. Poxa, como que são essas pessoas? Começa a fazer uma pesquisa de mercado, as pessoas que vivem bem por muito tempo. Tirando algumas exceções, que de vez em quando alguém me manda, ó, essa daqui fuma, bebe, não sei o quê, não sei o quê. São raras exceções. E não morre. E não morre, né? São raras exceções, tá, gente? Sim. As pessoas sempre se apegam àquilo que é mais confortável para elas. Mas vamos falar a verdade, existem pesquisas, estudos e também... Amostra, né? Exato. Então, a gente vai lá e eu sempre gosto de conversar com alguém que está mais velho. Eu me inspiro em mulheres como Elô Pinheiro, 80 anos. O que é aquela mulher? Acabou de fazer 80 anos, eu tô em choque, assim, eu olho assim, não, eu quero o que é igual aquela vinheta do Globo Repórter. O que come, onde vive, com quem anda, o que falam, como pensam. Como assim, Quero né? saber o que essa Sim. pessoa faz para modelar. E é muito Aham. bom hoje as redes sociais te aproxima dos hábitos das pessoas também. Não só Sim. a gente vê como antigamente, eu sou de antigamente, né? 43 anos. Então, era uma revista. Então, a pessoa mostrava ali alguma coisa que a revista queria. Boa forma. Ou no jornal, ou numa novela, a gente via meio que modelado pela mídia ali. Agora, a gente tem o nosso próprio julgamento e a gente consegue ver a vida real das pessoas. E ali, ficou muito mais fácil modelar, né? Total, é mais fácil você ter acesso à rotina daquelas pessoas que você quer se inspirar. Uhum. Mas nem sempre toda a rotina aparece ali, né, Vanessa? Então é um desafio, Nem né? tudo é mostrado, exato. É aquela linha tênue entre você se inspirar em algumas coisas e você não achar que é só aquilo, né? Porque é difícil. Tem que se aprofundar. Mas quando a gente quer muito algo, a gente atrai as pessoas, as ferramentas. Pode ver. Se você Total. quer muito emagrecer, você vai cair ou no consultório da área ou no meu programa de emagrecimento, você vai cair em Ou algum vai assistir momento. geladeira e vai ter alguma assistir, coisa. vai cair uma ficha, entendeu? Quando você quer muito, você vai atrair aquilo para ti. Só tem que estar atento, porque tem muitas pessoas que perdem grandes oportunidades, né? É verdade. Ô, Vanessa, mas assim, o Geladeira, ele é para contar histórias reais Tá. das pessoas. E Bora. abrir a geladeira delas. Então, a Vanessa hoje é uma avó maravilhosa, magra, loira, linda, entendeu? Um mulherão. Mas quem era a Vanessa criança? O que ela comia? Tinha irmãozinhos? Como que era? Você nasceu aonde? Sim, Floripa mesmo. Manezinha. Manezinha da Ilha Maternidade Carmela Dutra, desse jeito. Oficial. Oficial. Mas eu fui uma criança que brincou muito na rua. Na minha época, se brincava na rua, corria, era bem moleca. Comia de tudo, comia muito, mas o acesso a esse tipo de comida e substâncias comestíveis que tem hoje eram muito mais limitados, né? Hoje a oferta é muito maior, a gente tem muito mais facilidade, até financeiro mesmo, acaba, né, sendo mais acessível. E naquela época era uma vez por mês, tinha o rancho do mês, sabe, a compra do supermercado. A gente compra, meu avô que fazia, né? Eu fui criada pais separados. A minha mãe morava do lado da casa dos meus avós. Então, praticamente, fui criada com os meus avós, né? Sim. Eu tenho um apego né? A palavra avô, para mim, gera uma coisa muito boa. E aí, o meu avô me levava. Eu era um grude dele, ele me levava para o supermercado e tudo que eu quisesse ele me dava. Só que durava uma semana. A gente comia aquelas porcariazinhas ali e deu. O resto era o quê? Muita fruta, né? O meu apelido, na minha infância, era Draga.
porque eu não parava de comer. Imagina uma criança que queima calorias o dia inteiro. Vai para a escola e volta morrendo de fome. Almoçava e saía brincar a tarde toda. Chegava em casa pro lanche da tarde, comia umas 3 maçãs, 2 bananas, era assim, fruta, comia ali alguma coisa que a minha avó tinha feito, um bolo, um pão, alguma coisa, voltava para brincar. Chegava em casa às 6 da tarde, jantar. Aí eu jantava na casa da minha mãe, depois na minha avó, depois na minha madrinha. Jantava 3 vezes 3 pra vezes, aproveitar. porque era uma casa do lado da outra. Daí a minha mãe falava assim, tu já... Às vezes eu invertia a ordem, depende de qual casa eu ia primeiro. Aí eu chegava lá na mãe, às Toda vezes... suja de mãe... brincar o dia inteiro, suada. Aí a mãe assim, Vanessa, vem comer. Sentava pra comer. E ela, tu já comeu? Eu falei, eu comi lá na madrinha. Comi lá, não sei. Ela assim, meu Deus, essa guria é uma 7 boia. Ela me falava. Então, meu apelido, Draga e 7 boia, para ver que a pessoa tinha... Meu Deus. Comia muito, mas não tinha uma tendência a obesidade, gordinha, nada. Não era porque justamente gastava muita caloria, sabe? E os teus familiares, a tua mãe e o teu pai, eles não são acima do peso? Não, tem alguns familiares próximos que sim, mas os meus pais não. Até hoje ainda não. Uhum. E daí você tinha Nem bastante serão. apetite. Você não foi aquela criança que então tomava Sadol, biotônico Fontoura pra poder comer. Eu tomava porque assim, o meu irmão do meio, ele era muito magro. Comia muito, mas era muito magro. E ele tomava, eu queria experimentar, eu tomava também. É muito Então- engraçado que a criança, né? Um tá tomando, também quer, não Também interessa. quero. Não, como eu tinha essa coisa de estar muito sempre querendo comer de tudo, eu não tinha essa frescura. Queria comer até o Sadol. Até o Sadol. Tipo, eu gostava, experimentei várias vezes, né? E eu era assim, comia de tudo, nunca tive frescura com nada, só que na minha casa tinha muita comida, de verdade, não tinha porcaria. Sim. Entendeu? Então era comida. E era tu e mais 2 irmãos? Mais Uma- 2 irmãos, mais velhos, eu a mais nova. Aham, E eu- pimentinha. E eu cresci muito, né? Eu tenho 1,76 m, só que com 10 anos de idade eu tinha 1,70 m. Olha só. E a já. minha avó, antigamente, falava assim, nossa, essa menina não para de comer, tem que comer menos porque ela não para de crescer. Eles associavam a isso, né? Ela come muito e cresce muito. E, na verdade, não, né? Na verdade, isso é Tava parte normal. da altura, era genético mesmo. Tava crescendo. Sim, não era aquela criança magrela, era, sabe, aquele corpo médio, assim, nunca muito magrinha, mas nunca gordinha, sabe? Então, Engraçado. Tu sabe, Vanessa, que eu era a criança oposta que não comia, tipo assim, não comia nada. eu até comia arroz e feijão, mas tinha que ter ketchup. Sabe o que é isso? Tinha que botar ketchup no arroz e feijão Não pra poder imagino, comer. porque eu não penso que seja muito palatável. Não, criança acha cada combinação. né? Eu lembro que eu era bem difícil de comer. Minha avó me botava na mesa assim com o chinelo do lado. Falava assim, tu vai comer. Enquanto tu não raspar o prato, tu não vai sair daí. Aham. E isso é um gatilho para obesidade na vida adulta, né? Essa pressão para a criança comer tudo, raspar o prato, senão ameaças. Ainda bem que eu sobrevivi a isso, não rolou nada disso, mas talvez porque depois no futuro eu tive um exemplo bem nítido assim da obesidade, que minha mãe foi uma pessoa obesa, né? Mas na minha infância, essa fase assim, eu fui essa criança assim que tinha dificuldade de comer, Sim. né? E cresci bastante também, mas eu era sempre magra, que era uma taquara. Sim. Minha avó dizia assim, ó, tu é uma taquara, guria, tá magra numa taquara, vai quebrar no meio, Vai comer. tem que comer. Então era uma briga pra eu Aham, comer aham. e eu sempre magrinha, bem magrinha, a vida inteira assim. Mas é um desafio, porque a gente tem esses 2 tipos de criança, né? A Tem. criança mais glutona, que gosta de comer e tal, bem comilona, aceita tudo. Sim. E tem aquela criança que é mais seletiva e que passa por fases, assim, né? Que é o desafio da mãe, que fica desesperada para que a criança coma. Exato. Os meus filhos, eu tive os 2, né? O Gui comia menos, sempre foi magrelo, comprido, assim. A Luísa já passou, sempre comeu bem e era mais cheinha, assim, na adolescência e tal. Não ao ponto de, né? Mas que sempre foi bem comiloninha. Encorpada. Isso. E a minha família tem vários médicos, quem cuidava dela era minha tia, pediatra, deles 2, né? Então era um com estratégia para comer, o outro com estratégia para não comer, sabe? A vida Cada um inteira com a sua ali. E eu lembro que a tia falava: faz uma sopinha para Luísa
e divide em 2, dá uma metade meio-dia, metade à noite. Quem disse que ela queria só metade? Se eu não desse o prato todo, ela não parava de chorar. Eu falei assim, tia, essa criança passa fome? Porque ela não para de chorar. E eu dava, e ela foi ficando bem cheinha, né? E a tia falou, é ali que começa, tem que começar. Quem comanda a alimentação dos filhos são os pais, tem que guiar. Então, ali eu já comecei a aprender um pouco mais. Eu era muito novinha, né? Deixa eu compartilhar outra parte aqui da história. Então, eu cresci assim, brincando na rua e tal. Comecei a namorar com o meu vizinho, quando eu tinha 13 anos, né? Vizinho ali da rua, porque eu também não saía daquele núcleo, né? Sim, criança brinca muito na rua. Então, comecei a namorar com 13 para 14 anos com o meu marido, que ele é o meu marido até hoje. E a gente começou a namorar, com 15 anos a gente engravidou. Eu tinha 15 e ele 17. Olha E daí, só. até então eu ainda era uma moleca. Eu andava de bike a tarde inteira. Eu chegava da escola, quando ele não trabalhava, a gente pegava a nossa bike, a gente andava a cidade inteira, a gente chegava às 7 horas da noite em Olha só. casa. Tipo, o esporte sempre fez parte. Ele era surfista, então a gente sempre fez parte da nossa vida. Se movimentavam se bastante. movimentar, exato. E eu tinha patins e tudo mais. Quando eu engravidei, o que me tiraram? Isso. Naquela época, o quê? Tá grávida, não pode fazer nada? Não pode mais se exercitar, não pode mais... Faz tempo, tá, gente? 27 anos e meio, 28 anos atrás. Olha só. E não podia mais fazer aquilo. Imagina, vem uma menina adolescente que come pra caramba, se exercita pra caramba, só ficou o come pra caramba. O exercita não veio mais. E eu engordei 22 quilos na gestação do Gui. Nossa. Com 15 anos. Para quem não sabe, a média de ganho de peso ideal, né, para gestação é de 9 a 14 quilos. 14,5. Mas por quê? Porque eu não tinha freio para comida. E dá fome, tá? Tu ainda não... Né? Não Tá passou fome, por tá? essa Só pra te fase. avisar. Dá uma fome, tu tem que ter um controle ali. Só que com 15 para 16 anos, gente, que controle? Eu já estava acostumada. Eu pensei, tá de boa, vou continuar a vida normal. E ainda tinha uma filosofia de que tá comendo por 2. Então, todo Naquela mundo época me era muito dava forte comida. Todo mundo me dava comida. E eu comia exageradamente, eu lembro nitidamente. E eu e o meu marido, a gente foi morar junto. O que 2 adolescentes compram no supermercado, gente? Nossa. Porque até então a gente não fazia compra de supermercado, a gente só comia o que os nossos pais compravam. Então era raro uma besteirinha. Aí vocês foram pra casinha de vocês, morar junto e ter uma rotina a 2. A 2. E aí? E daí 3 acabou. crianças, né? Aham. O que comia? Só porcaria. Eu não sabia cozinhar. Então, só besteira. E demorou um tempão para eu voltar ao meu peso depois que o Gui nasceu. Eu ganhei ele era enorme. Ele era muito grande, 4,210 kg. Caraca, 55 centímetros. Ele tem 1,90 m hoje, né? Tem 1,90 m. Ele é bem maior Família, que todo eu. mundo é alto. Alto. Mas ele era um bebezão, assim, enorme. A Luísa nasceu também. 3,950, 4 quilos, né? 52 centímetros. E foi parto normal ou cesariana? Cesárea. Ele tava com cordão no pescoço. Era enorme. Era muito novinha, não tinha nada de dilatação. Eu tenho um perfil bem retinho, assim, sem muito quadril, não tinha nada de dilatação. Então, teve que ser feito uma cesárea. Mas, gente, para mim era tudo muito novo. Então, Sim. novinha, mãe, Amamentar, rotina. tudo. Foi assim, tudo novo. Imagina, dona de casa, não sabia cozinhar. Então, foi muito desafiador. E não era um foco também cuidar do meu corpo, nada disso. Mas o que aconteceu? Nenhuma roupa servia de antes da gestação. Eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, para conseguir voltar próximo do meu peso. Nunca mais foi os 56, 57 quilos que eu tinha, com 1,76 m, né? Olha só. Era magrinha, bem magrinha quando engravidei. Sim. E fiquei na faixa dos 65 quilos, 67, nesse peso assim. Que para, né, a minha altura bem distribuída, não aparentava mesmo muito, mas não tinha mais roupa. E também não tinha dinheiro para comprar. Então, o que eu usava? Bermuda de lycra e camiseta do meu marido. Camisetão. Camiseta? Também atrapalha você de ver como você tá, né? Atrapalha. E daí é bem fácil você esconde. ganhar peso, né? Tu
se esconde. Então, por isso que eu digo, mesmo eu não tinha essa parte, não dava para saber se eu tinha essa parte genética também, por conta dessa vida muito ativa que eu tinha antes de engravidar. E, claro, eu comia muito, porque também gastava muito, dava muita fome, adolescência, enfim, estava crescendo também, tinha uma certa lógica, né? Sim. E depois, quando eu fui voltando para o meu peso, depois com o tempo, eu voltei. Tipo, uns 3 anos depois. Voltou a fazer atividade física? Não voltei a fazer Não. atividade física. Não. Voltou pro peso trabalhar e coisa, aquelas histórias, né? De que a gente não tinha tempo e era filho. Eu ainda estava assimilando essa rotina. Nós mudamos de cidade depois também, a gente passou bastante dificuldade financeira no começo. Então, meu marido tinha se formado na escola técnica, passou no concurso público, mas não foi chamado. Então, ele tinha um negócio que ele tocava aqui, mas estava muito ruim, assim, estava realmente passando muitas dificuldades. Ele foi chamado para trabalhar numa usina hidrelétrica em Itáquia, no oeste do estado, e nós fomos para lá, e lá a alimentação piorou. Por quê? Churras? Não, é comida de alemão, assim, tipo, muito bolo, muita cuca, muita coisa assim. Também. E eu não sabia muito cozinhar. Nessa época, minha sogra estava morando nessa cidade. E eu, como estava sem uma atividade, não estava trabalhando, comecei a ajudar minha sogra na casa dela. E ela começou a me ensinar a cozinhar. E a tua sogra era de lá? Ela era daqui, mas estava Foi pra morando lá. E por isso que surgiu essa oportunidade também nessa usina. Ela trabalhava lá e tal, Entendi. apareceu para a mesma formação que ele tinha. E a gente foi para lá. E foi, tipo, naquele momento, um respiro. Porque lá tinha uma vila que a gente morava, a empresa pagava a casa, o colégio do Gui, então já dava uma Deu um estrutura, suporte financeiro, né? suporte. Só que eu fiquei o quê? Longe da minha família, longe de tudo. Comecei a ficar um pouco depressiva, desanimada. Comecei a ter alguns transtornos. Um deles foi ficar obcecado por limpar minha casa, sabe, umas coisas assim que tu vai ocupando o teu tempo, quando tu vê, tu não é mais aquela mesma pessoa, né? E ela me ensinou a cozinhar, eu passava o dia cozinhando e comendo, cozinhando e comendo. Em 2 meses eu ganhei 10 quilos. Nossa, que desafio, hein, Vanessa? Muito, muito, assim, foram... Tu sabe que quando a gente Emocional, olha... tudo emocional, quando a gente né? olha pra isso, às vezes acontece assim, muitas mulheres me procuram no consultório porque estão com alopécia, sabe? Caindo o cabelo assim. Eu vejo a compulsão alimentar, o transtorno de compulsão alimentar, como uma alopécia. Uma situação psicoemocional somática. Aham. E que Porque a desencadeou. compulsão alimentar, ela tá relacionada com a emoção. Você Muito. teve uma mudança de lugar, você não se adaptou, você não encontrava ali um propósito, você tinha o teu filho para criar, estava com teu marido, agora tinha um suporte financeiro, que o financeiro pega muito nas emoções também. Muito, com Muito. certeza. Mas ao mesmo tempo tinha aquela coisa, tô com saudade da minha família, né? A minha cidade, que a gente se apega a tudo, né? Aham. E nunca tinha saído, era muito Nossa. novinha ainda, eu tinha 18 para 19 anos. Sim. O Gui tinha 2 anos e pouco e tal. E foi lá, nessa cidade, só que eu sou muito grata a essa mudança, Sim. porque foi isso que trouxe todas as oportunidades da minha vida. Porque foi lá, daí depois a minha sogra mudou de lá, ficou só eu, meu marido e o meu filho. E a gente amadureceu muito como casal. Porque a gente tinha muito aquilo de, deu um problema, a gente pediu um socorrinho aqui ou ali. Primeiro para os meus pais, quando a gente estava perto deles, depois para minha sogra. E depois que a gente se viu só o casal, por isso que na Bíblia diz, né? Para Abraão, Deus diz para Abraão, deixai a tua casa, deixai a tua parentela, que eu te mostrarei para onde vás, né? Onde você vai, onde eu te mostrarei a terra prometida, eu te mostrarei o milagre. E aí a gente começa a ver que é totalmente sistêmico também, né? É necessário você abandonar o ninho. É necessário você cortar esse vínculo, porque a gente era muito novinho e as pessoas sentem uma necessidade de ajudar automaticamente, porque vocês não vão dar conta, Aham. né? Mãe e pai, principalmente, porque tem aquela sensação de necessidade de estar ainda auxiliando, porque são os filhos, né? Exato, e ali a gente deu conta, a gente viu que a gente dava conta, que a gente ia conseguir viver os dois, sabe? Daí Então foi amadureceram muito, muito. amadurecemos muito. Mas antes de ir embora, meu sogro, um dia eu estava na sala da casa dele,
assistindo Ana Maria Braga, que daí eu tava aprendendo a cozinhar, né? Embaixo da mesa, A comendo rainha, a receita. a rainha das receitinhas receitinhas. culinárias. Tava assistindo Ana Maria Braga, lembro como se fosse hoje, o sofá, a cor do sofá, tudo, que engraçado, né? Porque momentos emblemáticos a gente não esquece. Daí ele olhou pra mim e falou assim: Vanessa, como tu tá gorda? Olha a tua perna. Não dá pra ver o que é joelho, coxa, o que é perna. Ele falou assim, suave como uma pluma. Suave como um coice de mula. Quase. Mas é que o jeito dele era assim, ele não me ofendeu. Sim, claro. Mas ele, pra mim, foi a melhor coisa que aconteceu. Eu sou grata. Meu sogro já... Veio Ele já faleceu, mas eu lembro dele, assim, das pérolas dele, das coisas que ele me ensinou, maravilhoso. E ele me falou aquilo ali mudou minha vida. Porque eu, assim, não estava me vendo. Meu marido nunca ia me falar. Eu digo que ele é treinado para só ver meus pontos positivos, né? Então, ninguém estava falando isso para mim. E ele teve a coragem de falar. E nessa hora, pode ver, quem está assistindo aqui e tomou a decisão e já emagreceu, tem que ser uma dor ali, sabe? Tem que pegar em algo. A gente muda por uma dor ou por um desejo. Como é que tu vai ter um desejo se tu nem sabe que tu tá daquele jeito? Aí eu tenho o desejo de ser magra, mas eu tô achando que eu tô? Exato. Eu não me vejo daquele jeito? Tá confortável no corpo que tem. Tipo, mesmo que às vezes ela não esteja tão bem, mas ela não consegue visualizar isso. Não conseguia, não fazia parte da minha... Sabe, eu não me imaginava assim, porque eu nunca tinha tido esse problema. E quantos quilos você tava? 10 a mais. 10 a mais. 10 a mais. Não era um absurdo, assim, porque, justamente como eu te falei, sou alta e tudo mais, disfarça bem. Mas, quando ele falou da questão do joelho, até hoje, quando eu treino, eu fico olhando meu joelho. Nunca mais esqueceu. Não, nunca mais quero ter joelho gordinho. Aí, ele falou aquilo e eu falei, vou fazer uma dieta. E comecei sozinha. Sozinha. Peguei a revistinha, né? Porque nunca é sozinha. Né, Ari? Sempre tem alguém, alguma coisa. Sozinha com uma revista. Com uma revistinha de dieta. Fui lá na banca de revistas, comprei uma revistinha de dieta. Gente, é sério. Eu acho que tinha umas 500 calorias naquela dieta. Nossa. Comia quase nada. Passava fome. Daí eu, assim... Eu trabalhava de manhã na casa da minha sogra, almoçava sempre... Eu botava só proteína no prato. Né? Não tomava café da manhã, almoçava só a proteína. Aí eu pensava, vou morrer de fome, vou dormir. Eu sempre ouvi que o sono sustenta. Eu lembro que os meus pensamentos... Sono emagrece, dormir emagrece. Vou dormir. Aí eu dormia à tarde e à noite acordava, comia mais uma saladinha com um negocinho ali. E deu, era só isso. Mas o desafio dessa rotina aí é que quanto mais você fica em repouso, mais o teu metabolismo também fica baixo. Lento. Sim, não funciona, gente. Isso aí não é uma dieta, não faço, não tentem isso em casa. Come uma coxinha de frango, assim, um bifinho assim, bem pequenininho no almoço, depois umas folhas de alface na janta. E passa o dia inteiro dormindo, vegetando. Espera, né? Espera que o resultado vem. Só que como eu tinha 19 anos, querida. Aí qualquer restrição já dava um mês resultado. E assim, era final do ano. Eu ia vir pra Floripa passar Natal e Ano Novo. Eu peguei assim, eu não posso chegar lá. Se meu sogro achou isso, imagina se eu for na frente da minha mãe, do meu pai, todo mundo que vai me ver assim, eu não posso. Sério, esse era o meu pensamento. E eu tenho alunas que têm isso. Nossa, eu vou visitar minha família, eu preciso emagrecer. Sim. Mas é bom que tem um objetivo, né? Sim, mas também o medo do julgamento, né? A gente tem aquela coisa que você é criticado, você é julgado. Então, é mais por isso. A maioria é por essas dores. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, essa é um ideia gatilho. De tipo assim, o Natal tá chegando, não. Eu vejo que é uma motivação quando tem uma data, botar micro metas e tal, conseguir, mas depois sustentar isso. Sustentar. Porque eu senão também, não dá. eu gosto de metas, eu gosto dos objetivos. Mas aí, eu tenho uma viagem pra praia, resort, all inclusive. Aí a pessoa seca 5 quilos, chega lá, ganha mais 5, estraga né? tudo, aquele all inclusive. Porque daí a pessoa vai assim, agora eu fiz isso por isso. Isso é um desafio. E daí tu não retorna nunca mais. E isso prejudica demais o metabolismo, o corpo, a saúde, tudo, né? Melhor que tivesse continuado com 5 quilos, não tivesse feito essa sanfoninha aí prejudica o metabolismo. Prejudica. A gente, às vezes, só quer o estético, né? Não pensa na saúde também. Mas nessa época, enfim, aí eu peguei
aquilo ali para mim foi um motivo, aquela dor ali fez eu enxergar e eu tomei a decisão de emagrecer. Eu emagreci realmente, só que emagreci da maneira errada. Então, eu consegui, nesses 1 mês e pouco, perder os 10 quilos. Eu ainda trouxe minha cunhada para fazer junto, que ela tava lá junto na época, ela tinha 15 anos. E eu até lá no embalo, vamos secar comigo. Ficamos 2 palitos. Viemos para Floripa, primeira comida na casa de alguém, porque daí todo mundo convida para comer, né? Passei mal. Passei mal. Mal do quê? Comi que nem uma doida, tava um tempão Vomitou, sem comer, passei diarreia. mal, deu uma virose, passei muito mal, fui parar no hospital, tomar soro e tudo. Meu Deus. E tive que ficar fazendo dieta no Natal e no Ano Novo. Ai, Não meu Deus, podia que comer triste. nada. Hidratação, sopinha. Soro e tal. Não podia comer nada das coisas. Ficou muito fraca? Debilitada, a imunidade baixou. Então, qualquer coisinha que para outras pessoas não ia dar nada, para mim já estava ruim, né? Tava dando. Então, ali já me mostrou a primeira lição, né? Não faça dietas por conta, sem ter a mínima noção. Porque não tinha a mínima noção. Apesar de novinha, eu digo que Deus é muito perfeito, ele sempre vai fazer o nosso corpo, ele é programado para sempre se recuperar, né? Sempre vai estar lutando. Eu digo às vezes assim, o nosso corpo, ele aceita cada desaforo, né? É a perfeição de Deus, Não, né? muito porque desaforo às a gente vezes, é muito né? irresponsável A em gente muitos se expõe a momentos. algumas coisas, assim, né? Sim. E essa ideia de fazer dietas restritivas acontece com muitas meninas jovens, assim, né? E inclusive transtornos alimentares. De você estar ali se expondo a uma restrição que vai te resultar em um resultado, vai te levar a um resultado rápido, mas ineficaz, insustentável, se expondo o metabolismo a situações de, enfim, colapso às vezes, né? E esse é um desafio, assim, porque nessa idade, às vezes, a menina não tá tão aberta a receber informações. Não. Ela quer copiar alguém, já sabe tudo, tal, né? já sabe tudo. Essa idade já sabe tudo. E também tem aquela coisa ali que a gente, as pessoas vão muito pela estética, muito, né? Não adianta, eu começo a conversar com uma aluna, porque tu quer emagrecer, por conta da saúde. Tá, agora fala a verdade, né? Porque saúde, a maioria só vai dar valor quando não tem. Tu podes, assim, existem alguns sintomas, né, alguns sinais que o nosso corpo dá que mostra que a gente está fazendo alguma coisa errada, mas as pessoas não associam isso à falta de saúde. Porque a maioria associa a falta de saúde o quê? Uma doença grave, alguma coisa que te pare. Aí tu fala, eu fiquei doente, mas tu tá com queda de cabelo, é um sinal. Tá com unha fraca, é um sinal. Tá com muita acne, é um sinal. O intestino não tá funcionando bem, é um sinal. O corpo fala o tempo todo. Total. Só que a gente não associa que a gente não tá com saúde. Eu costumo dizer, só entende o que é saúde plena quando tu chegou nesse nível de saúde plena, de se sentir um bem-estar completo, não tem nada, tá tudo. O teu cabelo é muito forte, a tua pele é muito maravilhosa, o teu intestino funciona perfeitamente, tudo tá muito bom, aí tu fala, cara, isso aqui é a saúde. É saúde. Só que eu, com 24 anos, eu lembro depois, aí eu tive a Luísa e tudo mais, engordei mais 18 para 20 quilos ali também. Só tinha um pouco de informação, mas assim, né, gente? Ainda não era tanto, né? Eu ganhei ela com 21 para 22 ali. E depois, eu continuei nesse efeito sanfona. Só que eu não tinha noção. Eu queria emagrecer por conta da estética. Só que eu estava com a minha saúde toda ferrada. De todos esses maus hábitos. Então, eu tinha sinusite, cistite, de repetição. Nossa, assim, infecção urinária era a cada 90 dias. Tomava antibiótico muito. Assim, muitas coisas que aconteciam, a gente não associa. A enxaqueca. Tinha muitas dores de cabeça. Meu intestino era muito trancado. Ficava 3 a 7 dias sem ir no banheiro. Nossa, essas observações de sinais e sintomas que você acabou de relatar são nítidas, assim, né? Que a gente vê e é bem importante que as pessoas se perguntem em casa, né? Porque é muito comum. Às vezes eu pergunto assim, eu falo muito de cocô no consultório, né? Lógico, tem que acabar, né? Conversa de saúde tem que acabar no cocô. Exato. E daí a gente fala, daí eu pergunto assim, e como que estão as tuas fezes? A pessoa fala assim, normal, e muda de assunto. E assim. o que é normal? Sim, mas você olha o cocô de outras pessoas pra saber se o teu é normal como o delas? Não, porque se você só olha o teu, né? Fato, Essa é a verdade? Então, assim, a função intestinal... No máximo, quando tu tem um filho, tá? Sangramento gengival. Mas o cocô do neném é bem diferente, né? Não, mas a gente, quando tem os filhos, tipo...
Os filhos maiores, os filhos maiores. Ao vivo. Isso aí, faz parte. Não, neto, tipo, ainda Sim. né, precisa dar uma assistência. Mas é isso, tu não sabe. A maioria não sabe. Eu também não sabia. Não tinha A noção. maioria das pessoas não observam muito. Dificuldade pra ir no banheiro, E é dificuldade isso pra evacuar. de se conectar com o seu corpo, né? Então, as pessoas, elas não estão conectadas com o seu corpo a ponto de escutar os sinais do corpo. Então, o que a gente olha? Mas a minha amiga também tem isso. Né? Nessa época que eu tava, assim, muito ruim, eu tava me alimentando muito mal. Que eu tava trabalhando fora, trabalhava no shopping nessa época. Eu comia lanches ali, né? O que tava mais em conta na época disponível. E a gente se reunia ali com as outras vendedoras. E o que a conversa era? Hoje eu tô com dor de cabeça. Mas eu também tô. Então, normal. É normal, a gente também tá sempre eu com dor tô de 3 cabeça. dias sem ir no banheiro. Eu tô 5, era competição. Né? Quem tava mais enfesada? Não, era enfesada. Todo mundo tava meio que no mesmo barco. Só que a gente tava comendo as mesmas coisas. É exatamente aquela egrégora de maus hábitos. Que não te ajuda em nada, né? Porque você acha que aquilo é normal. Você começa a normalizar aquela situação. Exatamente. E foi naquela época eu me juntei com uma amiga lá dentro da loja e falei assim, vamos outro gatilho. Fui provar uma calça jeans. Eu trabalhava no setor de calça jeans. Chegou uma bem linda. E eu e ela assim, vamos comprar essa calça. A gente gostou da mesma calça. Eu fui provar a calça. Eu usava 42 na época. E a calça tava número 44. Eu falei, me recuso. 44, me recuso. Vou fazer uma dietinha pra entrar na 42. Não comprei. E ela falou, eu também. Vamos fazer uma competição de quem emagrece direito? Quem emagrece primeiro? Por isso que eu falo, quando você bota na cabeça que você deseja, você atrai. Não tem jeito, você atrai a mudança. E naquele dia, a gente começou a dieta. No outro dia, a gente trouxe sanduíche natural, coisas que a gente achava que era saudável, né, gente? E aí, foi sanduíche natural cheio de maionese. Mas tá melhor que o empanado, vai, né? Melhor que o pastel frito, né? Enfim. Vamos aos pouquinhos. Era umas coisas assim... Frutinha, tal. De pão de trigo, era o sanduíche natural. Assim, né? Era esse o nível. Mas, enfim, tava melhor, né? E a gente começou ali... No outro dia, veio uma moça na loja comprar. E ela e a amiga... E elas estavam comprando roupa porque tinham emagrecido. Olha que louco. Aí eu assim... tu emagreceu, que legal e tal. Eu também tô buscando emagrecer. E ela começou a compartilhar comigo. Ela assim, eu emagreci 15 quilos em 90 dias. E a outra tinha emagrecido 32 em 5 meses. Aí os olhos brilharam, assim. Eu falei, meu Deus, mas me conta o segredo. O que tá acontecendo, gurias? Me conta Tô aqui. por fora, tô comendo bola. Me conta aqui. É isso que eu digo. Tudo aconteceu na minha vida de forma, assim, muito... Sinérgica. E eu atraí tudo o que eu... Sabe? Muito, assim. É só pensar, né? E tu começa a agir em direção àquilo e aquilo começa a vir os sinais. E eu falei, não, como é que é? Me conta aí. Então, a gente tem grupos de emagrecimento e Ela foi me contando, a gente usa aqui uma suplementação, foi me contando. Eu falei, me interessa. Isso aí é muito caro, aquela história, né? Como é que faz? Quanto custa? Quanto custa? Como é que eu faço? Ela falou, me dá o teu telefone. E na hora, a gente fica... Eu não parava de perguntar para as mulheres, né? Porque eu sou dessas, assim, eu já gostei delas, já queria ficar ali, não vão embora, fica aqui. Não. Queria conversar. Então tu me liga, porque eu não peguei o telefone dela, mas eu dei. Eu disse, será que ela vai me ligar? Mas tu não esquece de me ligar, né? Eu falava para ela. E eu fiquei realmente interessada. E entrei com a mulher no desafio, que não era desafio na época, mas era o grupo de emagrecimento. Era como se fosse, assim, de acompanhamento, onde a galera estava ali seguindo um planinho. Né? Uma estratégia. Uma estratégia. O marido dela, ele estava fazendo pós-graduação em nutrição, estava muito inteirado ali. Ele era nutricionista? Não, é dentista, só que ele estava fazendo... Pós-graduação em nutrição. Não é em nutrição, não é em nutrição, é alguma área ali dentro de alimentação. E ele tinha alguns conteúdos, né? Não era uma... Deu uma confusão, agora eu fiquei com a cara de tilt. Pós-graduação em nutrição do dentista, daí deu confusão. Mas ele estava fazendo alguma coisa de nutrição. Sim. E ele trouxe uns conteúdos para nós ali e elas começaram a replicar aquilo ali, né? Sim. E eu comecei a gostar daquela ideia. De, poxa, que massa isso aqui. Em nenhum momento te passou pela cabeça, tipo, ir no nutricionista?
fazer uma dieta, um Não, acompanhamento? eu sempre achava que era caro. Sempre achava que era caro, né? E aquilo ali foi... Mas nunca nem pesquisou, assim. Tipo, vou ver algum Isso nutricionista. faz mais de 20 anos. Naquela época, o nome disso era nutricionismo e ninguém nem conhecia Exato. essa espécie aí tava para nascer ainda. Não tinha. Né? E verdade. realmente era muito assim, eram umas coisas muito orgânicas que aconteciam, né? Sim. E ninguém falava muito em emagrecimento naquela época. Que doideira, né? Não se falava muito. Ele estava fazendo alguma formação ali, de alguma coisa, não coach, não era coach, era outro nome. Pode ser. Alguma formação ali que Também era... naquela época não se falava de coach também, né? Não se falava, nem de Tipo, tudo mentor, que a nem gente de nada, é tudo visualiza novo, hoje, Então, se... que a gente visualiza de treino, de nutrição, de performance mental hoje, eu acho que é uma coisa dos tipo últimos um 10 anos, consultor né? de bem-estar, vamos dizer, alguma Sim. coisa assim, alguma consultoria para bem-estar. E aí ele trouxe aquele conteúdo ali, e eu fui numa palestra dele, era uma palestra. E eu falei, não, gostei, era como um sabe? Tipo, nossa, minha mãe já participou disso muito. Minha mãe, quando chegou aos 120 quilos, ela ia no grupo de emagrecimento que era obesidade. Era um Algum grupo, nome assim era de um obesidade. grupo, era um grupo de foco. De Que daí tinha umas orientações de comer, tipo, fibras, tal, comer mais proteína. Daí eles davam umas orientações bem globais que serviam para todos. E daí se apoiavam emocionalmente, né? Tipo, mas mesmo. era uma coisa assim, não era nem para dizer o que tu tinha que comer, era para conscientizar o que tu não tinha que comer. Nossa, entendeu? isso é bem importante. Aí lá que eu ouvi, olha como o frango é criado, como são as embalagens, a indústria faz as embalagens atrativas, quanto de agrotóxico é colocado na comida, e foi falando muita coisa assim, para trazer uma consciência de que o que a gente está comendo não é tão saudável e que através da alimentação, aí ele mostrava alguns estudos, através de uma alimentação mais natural, a gente ia ter melhores resultados, e evitando, né, tudo que é de pacotinho. Sim. E comendo mais coisas naturais, orgânicas, se você puder trazer, plantar na tua casa, essas coisas assim. Ele já estava trazendo isso. Esse tema aí dos orgânicos é desafiador para mim até hoje, sabe, Vanessa? Porque até já conversei aqui com várias pessoas que apoiam bastante a cultura de orgânicos, outras pessoas Não que faz muita veem diferença. que, na verdade, é um pouco insustentável atualmente, sabe? Hoje a gente tem um percentual de produção de orgânicos Com certeza, no Brasil, 5%. É o que dá para você consumir, consome, né? É muito difícil para a maioria da população. E às vezes, caro, né? Mais caro. Às vezes a gente implanta uma ideia na mente da pessoa de que de que alimentos convencionais envenenam. Então a pessoa começa a não comer mais vegetais, porque ela acha que está comendo só agrotóxicos. É verdade, também. Não comer mais tais coisas, começa a afastar disso. E essa é uma justificativa boa para quem não quer comer salada. Né? Isso, mas antigamente, para as pessoas mudarem, era mais um radicalismo. Antigamente mas era hoje assim. ainda é também. Né? Mas hoje eu já não gosto disso também. Eu não gosto. Para mim, eu até fiz um post ali falando que pode comer um chocolate. Você pode comer um chocolate. Mas não é melhor. É melhor. Mas tu vai comer os 70%, 90% da população não gosta de 70%, 80% do chocolate. Aí eu vou lá e vou dizer pra ti, não come nenhum tipo. A pessoa vai comer tudo que é proibido, né? Ela já pensa, já me deu vontade só de saber que eu não posso. Não, tem várias coisas nos terrorismos alimentares da vida aí que viram umas trends, assim, né? Mas essa do agrotóxico é bem delicada, porque às vezes entra alguém te falando assim, porque os produtos têm agrotóxicos, eu não vejo coma. muito mais essa coisa de ensinar a higienização, né? Ensinar algumas coisas mais mas mesmo que assim consegue não sai. fazer. Não sai, mas dá uma melhorada, né? Pode ser, um pouquinho, quase nada. E também aquela coisa eu sou bem fã de suplementação. Já vi que tem gente que vem aqui que não é, mas eu sou bem fã de suplementação. Então eu penso assim, poxa, a pessoa não gosta de comer nada eu não gosto de fruta, não gosto de verdura, não gosto de não sei o quê. Eu sei que com o tempo vai modulando o paladar dela, ela vai melhorar isso. Ela vai começar a sentir um sabor diferente da comida. Mas ela também não pode ficar hoje que ela não gosta sem nenhum nutriente. Então, ela precisa repor, né? Então, existem pessoas e pessoas. Existem pessoas que vão fazer muito corretamente, mas a maioria não vai. Então, Vanessa, esse é um ponto bem delicado também, que eu sempre
trago a minha visão, que eu vejo a indústria caminhando a largos passos para suprir as necessidades das pessoas, trazendo tecnologia, biodisponibilidade de nutrientes. Então, assim, eu já trabalhei na indústria por muito tempo, na indústria de suplementação. Então, a minha experiência dentro de indústrias, principalmente das indústrias que eu trabalhei, foi muito feliz nesse sentido, de ver desenvolvimento de estudo, de pesquisa, Exato. biodisponibilidade, tecnologia a favor de... Hoje, a gente é muito mais longevo do que a gente era antes. Com certeza. Então, esse ponto, assim... E é só olhar a aparência, como a gente falou aqui, né? Só olhar essa vovó, né, gente? Eu suplemento há 20 anos. Há 20 anos. Então, nesse dia, também foi falado a importância de suplementação. Ninguém falava de Mas suplementação. eu acho massa quem decide comer só comida e não suplementa nada. Mas, assim, minha exigência é que essa pessoa capriche. Ela não pode ficar errando muito. E né? só que é o desafio da modernidade em que a gente vive, né, Vanessa? Porque quem hoje em dia pode cozinhar todas as suas refeições em casa? Tudo bem que a gente tem hoje mais home office do que antigamente. Mas, assim, mesmo assim, cara, não se tem tempo. E tem outra questão que eu falo também para as pessoas que se inspiram muito ali no Instagram, né? E às vezes eu mostro ali que eu tô comendo um hambúrguer, tô tomando um sorvete e tal. E alguém fala assim, meu Deus, mas tu come isso, tu toma aquilo. Eu falei, não só eu, como todas as pessoas desse Instagram que você vê que são fitness, comem essas coisas. Exato. Só que elas não mostram. E eu não vou mostrar muito também, justamente porque tem pessoas que estão vendo ali e vão se sentir incentivadas a fazer aquilo. E por isso que às vezes a pessoa não mostra. Porque, poxa, eu tô aqui, tudo que eu postar eu tô incentivando. De alguma forma. Daí eu vou ficar mostrando toda hora que eu for comer alguma coisa que não é tão correta, eu vou ficar aqui toda hora postando, a pessoa, ela não tá com o meu resultado ainda. Ela ainda não chegou num nível de consciência que ela pode comer pouco daquilo, por exemplo. Exato. Né? Eu consigo pegar um quadrado de chocolate e ficar. Tem gente que não consegue, tem que comer a barra inteira. Se tiver uma barra em casa, vai a barra inteira. É isso, então por isso que às vezes por responsabilidade eu não posto tudo, mas de vez em quando eu posto pra mostrar, ó, eu também como essas coisas. Cara, isso é muito legal, sabe, Vanessa? Sabe que eu, enquanto nutricionista, eu posto bastante também da minha realidade. E sempre falo, cara, eu amo hambúrguer, eu amo pizza, eu não sou muito chocolate. Vou te dizer, se eu puder comer 3 hambúrgueres, eu não como chocolate, entendeu? Eu inclino mais sou pro salgado. total. Cada um tem um E é perfil, isso. né? E eu acho que isso aproxima mais as pessoas a entender que essa é uma realidade palpável. Você ainda vai poder comer um hambúrguer uma vez na semana. Eu como um hambúrguer uma vez na semana. Uma pizza uma vez na semana. Mas é uma vez na semana. Toda a minha solidez, os meus hábitos, não são um hambúrguer e uma pizza. É que depois que tu chegou no teu resultado, tu pode levar a regra 80-20. 80% do tempo tu tá bem e 20% tu come as coisas normais, que o pessoal fala normal, assim, né? Mas tu vai lá, tu vai ter uma vida social. Comida da diversão. Uma vida social Total. que tu não vai ser a chata do rolê, né? Mas, voltando ali para esse primeiro momento, eu entrei e emagreci 7 quilos em 30 dias. Uau. E eu fui pro manequim, não 42, eu fui pro manequim 38, Ui, que delícia, né? o qual eu mantenho há 20 anos. Melhor até do hoje. que fazer avaliação física é você entrar numa roupa que você ama, né? Exato. Nossa, não tem nada melhor na vida. Isso, aí eu emagreci. E o que aconteceu? Eu e essa minha amiga, né? E o que aconteceu lá na loja com 22 mulheres? Todas, Van, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Como que eu faço? Como que emagrece? Não sei o quê Vem e tal. comigo, segue o bonde. Exato. E ali eu comecei a fazer parte também de contribuir para ajudar as pessoas. E eu, nem todo mundo que estava lá se inclinou tanto para aprender, para estudar sobre aquilo, para aplicar aquilo. Só que eu incorporei para minha vida aquele estilo de vida. E comecei a estudar mais e querer ir nos treinamentos, nos cursos, fazer as formações e tudo mais. E comecei, com o tempo, a perceber que não é nem só o que a gente come. Porque nutrição é o que a gente vê, é o ambiente que a gente está, é o que a gente ouve, como a gente nutre a nossa mente. E a conexão que a gente tem também com Deus, preencher um vazio que a comida não vai preencher. Sim. Então, eu fui indo para esse lado, né? Lá em Itá, naquele lugar lá, eu me converti, eu comecei a ir para a igreja também.
Antes Então, tu não era cristã. É cristã? Qual é a tua religião? eu era cristã, mas não praticante, Tá. sabe? Católica. Eu era católica, mas eu não ia assim na igreja. Cresci até no catolicismo, mas depois fui me afastando. E eu comecei a ir numa igreja pertinho da minha casa, naquela época, e comecei a gostar daquele ambiente e tal. Comecei a aprender várias coisas sobre casamento, coisas que eu não tinha muita referência, já que os meus pais eram separados, né? Sim. E eu tinha os meus avós, mas, tipo, eu não tinha visto, assim, uma relação, né? De pai, filhos e tudo mais. E ali eu comecei a aprender muita coisa e fez muito bem pra mim. E eu comecei a linkar isso. De ajudar as pessoas na mentalidade, no lado espiritual, trazendo uma palavra, trazendo algum ensinamento. E ajudando com a mentalidade. Então, eu me aprofundei muito em ler muito, né? Comecei a ler muito, comecei a participar de muitos treinamentos e eu mudei a minha mentalidade. E automaticamente eu comecei a atrair muitas pessoas assim, que queriam um tudo, não só o emagrecimento. Sim. E hoje o meu programa de emagrecimento, ele é isso aí. Completo. Ele assim. é muito, o diferencial é isso, é que a pessoa se ela se conectar ali, ela vai ter uma transformação em tudo na vida dela. O emagrecimento é uma consequência. Sabe? Eu vejo a mudança da composição corporal, o retorno para o teu estado natural de saúde como o berço para você desenvolver as outras áreas da vida. Também é Então, às vezes, a gente pensa cascata. que o emagrecimento está no final, mas na verdade o emagrecimento, ou enfim, a melhora da composição corporal, ela é o sustento, a base. Você estando encarnado hoje no corpo que você está, se você não está saudável no teu corpo, verdade. você não consegue desenvolver as outras coisas. E quando você consegue estar em si mesma, aí as coisas vão florescendo, né, Vanessa? É porque a base a gente mora nessa casa, né? Exato. Nessa casinha. Então a gente Mas tem eu que cuidar. Fiquei curiosa. Você fez essa mudança ali, você começou a praticar. Você acha que a tua alimentação em si mudou bastante ou a suplementação que foi o que mais impactou? Não entendi. Como que foi? As duas coisas, mas de primeiro momento eu senti bastante diferença na suplementação. De fibras, por exemplo, meu intestino começou a melhorar. Comecei a tomar mais água, que naturalmente também, né? Ele falou, você vai tomar fibras, Não mas tomava a água nada. tem que tomar para Sim. funcionar. Então, um conjunto de coisas, né? Sim. E automaticamente colocar mais proteína na minha alimentação, que eu comia mais carboidrato, assim como todas as pessoas que estão ganhando muito peso. Se comessem a meta de proteína, não comeria tanto, né? Então, comecei a aprender Mais sobre saciedade. a saciedade, a importância de colocar a quantidade certa de proteína e suplementar quando tu não consegue comer naquele momento uma quantidade boa. Eu vejo alguns momentos são difíceis, tipo na hora do almoço é fácil tu botar uma carne no prato. Agora, fazer um lanche da tarde fora de casa, às vezes tu precisa de um suplemento de proteína, alguma coisa Total. assim. É a praticidade também, A né? praticidade. Então, eu comecei a perceber isso. E lá na loja mesmo eu levava pro lanche. Aham. Fazia lá minha shakeeirinha e tal. E ali comecei a mudar os hábitos também das meninas, porque elas começaram a ver, nossa, Legal. que diferença, que legal. Então você percebe que a melhora do consumo de proteína e fibras mudou a tua Mudou. composição corporal. Mudou muito. Essas são as bases principais. Você diria assim que essas são as bases principais para a tua evolução depois em outros sentidos, tal? Sim, claro que me alimentar muito melhor, entender hidratação. sobre os melhores alimentos e hidratação, muito, alguns ingredientes botânicos, chás e tudo mais que ajudam muito, que a gente não tem muito conhecimento, muito acesso. Não vai emagrecer, chá não emagrece, tá, gente? Mas ele melhora muito o funcionamento do organismo, que facilita o emagrecimento. Então, é um conjunto de coisas, né? O exercício físico, que era uma coisa que já estava na minha vida antes, e que depois, por conta do efeito cascata, né, de uma atitude positiva vai puxando outra, Sim. comecei também a ir para musculação, comecei a gostar bastante da musculação. Hoje eu só treino em casa, mas justamente para incentivar as minhas alunas que tem muito essa questão do não gostar do ambiente de academia. É um ambiente para quem quer emagrecer um pouco Hostil, né? Às vezes, né? há uma certas vezes competição lá dentro, já é uma coisa assim que
estimula Ai. isso, né? É desafiador. Uhum. Pra você que não tá acostumado a treinar. Chega lá, a galera puxando ferro já, tipo, no ritmo assim, né? Não, e ninguém Como se te fosse dá natural. bola, mas tu acha que tá todo mundo te olhando, né? Cada um tá na É, sua, né? verdade. E, cara, tem aquela música, aquelas luzes, tem toda uma vibe. Eu sou uma pessoa que eu sempre tive muita dificuldade de gostar de academia, de Tá vendo? musculação. Ó? E tu já Amo não teve esse dança, problema com é, peso. Imagina, às vezes, quem amo tem. outras coisas. Mas, assim, hoje eu faço musculação como se fosse a minha suplementação. É uma cápsula que eu tenho que tomar 3 vezes na semana. Boa. É a minha musculação. É uma boa estratégia. É tipo, é isso. Ou faz, ou faz. É necessário. E daí É, eu vou, né? Mas eu- assim, eu sei como é desafiador. Desafiador. Eu tenho, por exemplo, uma coisa assim comigo de treinar todo dia. Como eu trabalho em casa, todo dia eu vou lá, faço a minha live, eu faço live cedo, depois da live eu vou pro treino. O treino é na minha casa. E daí vou lá, faço o exercício do dia. Dentro do programa tem os personagens que eles disponibilizam treinos para academia, treino em casa para fazer junto, alguns aulões ao vivo. E também tem planilha para treino em casa de musculação, com coisas que você vai Poder fazer em casa mesmo com o peso do corpo. sim, com o peso do corpo ou com algumas As coisas. cadeiras, o sofá, enfim. Isso que tu já tem em casa ou algum pouco investimento. Hoje eu já tenho ali alguns Halterzinho. um pezinho e tal, mas nada muito caro não, justamente para poder as pessoas verem e se inspirarem. Assim, poxa, eu também posso fazer. Então aí eu recebo muito essa pergunta, dá para treinar em casa? Dá. E para emagrecer precisa treinar? Não. Se tu for analisar, o treino, ele faz parte do processo, mas quando você está muito acima do peso, é o déficit calórico, pode ver. É, Não é o esse é um treino. desafio grande. Mas, ao mesmo tempo, os benefícios do exercício vão ajudar muito no Com emagrecimento. certeza. Então, assim, Pra- acelera mais o resultado se você está se exercitando, né? Não Com adianta. certeza. Mas no início, 20%. Até porque eu coloco muitos depoimentos lá das pessoas que emagrecem seus primeiros 5 quilos e ainda não puderam ir numa academia porque às vezes tem algum problema de saúde, alguma coisa que precisa baixar o peso para poder melhorar. Claro. Depois elas começam. Então eu gosto de tirar isso, porque ela fica sempre vinculando. Eu não estou podendo treinar, então eu não posso entrar no programa, eu não posso ir na nutricionista, eu não É aquele posso. perfeccionismo, né? É, Tipo assim, ou tá tudo perfeito, eu não vou começar. Ou eu posso treinar, fazer dieta e meditar e acordar cedo, senão eu não vou começar. Enquanto eu não puder tomar banho gelado, não começa. se tu não. É o perfeccionismo. E tu tem que começar com o que tu tem, com o que tu pode, naquela hora que deu um insight, aproveitar a oportunidade. Vanessa, eu até me lembro de eu tenho uma paciente que eu acompanhei, ela começou o tratamento comigo com 180 quilos e 19 anos. E ela começou com a dieta. Ela não saía de casa. Tá entendendo? É isso. Ela não saía nem do quarto. Né? Ela não saía. Sim. Então, quando ela começou a sentir apta a sair, ela começou a fazer uma atividade física. E ela começou a fazer 1, 2 vezes na semana. Tá vendo? Hoje ela é apaixonada por exercício, Criou um fez estilo todo o de processo. Hoje ela tá outra pessoa, né? Emagreceu muito, assim. Mas essa jornada que ela vivenciou foi uma jornada de sair do casulo, que é de que Exato. todo mundo passa. Quando você tá muito acima do peso, você não tem como começar já alimentação top, treino, acorda cedo, disposta. Você não tá disposta. É, por isso que tem que pedir ajuda para ter essa orientação, porque às vezes a Total. gente acha que tem que ser de uma forma e não tem. Né? Pode ser de uma forma bem mais leve. Muitas pessoas falam assim, a gente está falando aqui de suplementação. Ai, mas eu tenho que começar já com a suplementação? Não, começa com a comida. Começa com o que você tem disponível. Você vai vendo que naturalmente tu vai se empolgando com os resultados. Quando tu muda a alimentação, a gente pensa que a gente não gasta, né? Mas a gente gasta. Vai Sim. comprar uma pizza, vai comprar um hambúrguer, vai fazer as contas, tu Remaneja gasta. esse valor aí pro outro lado, da Isso, saúde. só que de primeiro momento, às vezes a mente está tão focada assim, começa a bloquear, ver vários problemas, simplesmente porque a pessoa acha que ela não pode, porque vai ter que gastar. Então ela fecha a mente. Então eu sempre falo, cara, começa com o que tu pode. Total. Só pode de feijão, arroz e ovo? Vai com Começa. Pão.
Pão, ovo no café da manhã, feijão, arroz e ovo no meio-dia, ovo deitado, não tem problema. Pelo Frango, simples, né? né? Pelo simples, o básico. Isso, começa a diminuir, começa pelas quantidades. Mas sabe que quando eu fico analisando, assim, né, entre suplementação e com ou sem suplementação, dentro da forma como eu trabalho com os pacientes no meu método, eu preciso ver os exames e eu preciso repor os nutrientes que estão faltando. Isso muda o cenário totalmente. Uma coisa é você fazer uma dieta ajustada em proteínas, fibras, legal. Mas essa pessoa que tem déficit de ferro, de B12, de vitamina D, que ela não tem os nutrientes adequados no sangue, ela vai demorar muito mais para tomar decisões importantes na vida. Porque cognitivamente, Com certeza. fisicamente, ela não está pronta. Ela está com déficits. E quando a gente tem déficits, a gente tem dificuldade de tomar decisões. Então, às vezes, eu penso assim, tá, tudo bem. Não vamos começar com uma suplementação, né, muito robusta. Mas, assim, tem alguns déficits que precisam ser vistos com urgência em algumas pessoas, assim, é bem importante. Às vezes a pessoa, não, tô melhorando aqui a alimentação, mas às vezes tá com ferro lá embaixo. Assim, uma mulher que tem um fluxo sanguíneo do ciclo menstrual muito intenso, perde muito sangue todo mês, a ferritina baixa, ela não tem disposição de acordar e nem de se exercitar. E por mais que ela faça uma alimentação legal, por mais que ela esteja num grupo muito massa que motive. Sim, ela tá caindo pelas tabelas. Cansada, exausta. Falta de vitamina D, enfim, né? Eu também sou super a favor. É um mas desafio. não te bloqueie do primeiro passo, né? Exato. Então, dá o primeiro passo e à medida que você vai caminhando, você vai enxergando a estrada. É porque, para quem tá partindo do zero e não sabe nada, é uma estrada com neblina. Total. Ela não enxerga nada, ela tá com medo até. Então, conforme você vai vendo, né, vai se guiando ali pela faixa, você vai conseguindo avançar. E depois você vai, os primeiros, né, quilômetros ali, você vai ver que dá uma boa clareada. E daí você vê, cara, como que eu achava que eu ia gastar? Meu Deus, é o melhor investimento. É isso que elas falam hoje. Sim. Várias entram fechadinhas, assim, não querem fazer nada, e daqui a pouco, mais apaixonadas, e investindo nelas e se sentindo incríveis por conta dessas questões de tem que pegar pela mão, às vezes, e trazer a pessoa, porque ela tá lá, ou ela já tentou várias coisas, às vezes sozinha, ou às vezes já tentou e não conseguiu, né? Porque Foi um nutricionista, não se identificou. Não se começou uma dieta identificou, sozinha. não teve um acompanhamento, uma sequência, Aham. né? Porque também tem profissionais, mas também o que eu vejo assim, o que fez diferença para mim? Tudo que fez diferença para mim eu coloquei dentro do programa. O ambiente foi o que mais fez diferença. Eu estar ali conversando com as pessoas, eu estar vendo outras pessoas fazendo a mesma coisa. Sim. Né? A gente tinha outros meios, né? Ou, às vezes eu falo, eu nem consigo lembrar direito como é que a gente fazia, né? Porque era Orkut, era MSN, era essas coisas assim. Outra época, né? Que a gente se comunicava, mas a gente tinha os grupos já. E tinha os meios de comunicação, e mandava, e recebia os e-mails, e você via, e via as fotos, e tinha os encontros. Então, foi aquilo ali que fez a gente melhorar. Sabe? Eu, meu marido... Essa energia de todo mundo junto. Energia de todo mundo vibrando falando na sempre mesa. aquilo. Sabe? Então, como que a gente reprograma o nosso subconsciente? Aumentando a consciência. Todo dia, todo dia, todo dia. A repetição é muita habilidade. Vai lá, todo dia, todo dia, todo dia. Vira... Cara, impossível tu não aprender. Né? Então, é o 1% ali de conhecimento, energia das pessoas. E as pessoas vão se transformando. Tem os que não se conectam. Porque não querem. Tem as pessoas que ainda querem só ser emagrecidas? Tem. As que compram os medicamentos, todos famosos aí. Sim. Elas não querem fazer nada. Elas querem ser emagrecidas. Porém, não vão tomar aquilo a vida toda. E uma hora vai ter que parar. E aí, depois? E aí não tem muita saída para depois, né? Não tem. Eu acho que cada pessoa tá na sua jornada, no seu momento, assim, né? Às vezes a gente pensa, a pessoa vai atrás de remédio, mas é o momento em que ela tá preparada só para isso nesse momento, ela não tá pronta para outros desafios, né? Eu acho que é Mas um às vezes de... por não ter uma consciência. Exato, estar no de não ambiente acessar, errado, estar num ambiente que conduz mais para essa mentalidade. Eu acho que é isso, assim, né? De você estar com pessoas que querem prosperar no mesmo sentido que você, né? Nós somos a média das pessoas que a gente convive. Não tem jeito.
E a gente começa a observar. Se você andar muito com a galera que bebe, come de tudo, não treina, de 9 pessoas, você vai ser a 10ª, né? Então, se tu entrar De 9 naquele... pessoas, você vai ser a 10ª em Barangar. É. Agora, se tu Brincadeiras à começa parte assim, aí. ó. Tu começa assim. Ah, aqui, a minha amiga começou no beach tênis, que agora tá na moda aqui em Floripa. Tendências. Vai lá, começou no beach tênis. Aí, vamos, guria, muito massa. Vamos. Tu vai lá, aí tu já faz amizade com uma, outra. Tu mudou a turma, por exemplo. Tu fez uma nova turma. Tu começa a ver um monte de mulher bonita, se cuidando. Floripa é muito isso, né? Tipo, uma mulher bonita, 10 mulheres por metro quadrado, né? Bonita por metro quadrado. Daí tu vai assim, nossa, que linda, que E as maravilhosa. mulheres de Floripa, elas são cada vez mais bonitas porque elas se inspiram umas nas outras. Umas nas outras, é o ambiente. É isso. Todo mundo fala, Floripa é um lugar de terra de mulher bonita, sim, porque as mulheres bonitas, elas se contaminam entre si. Sim, elas gostam, elas modelam umas às outras, elas se atraem, né? Isso é legal, né? É legal. Não, mas eu acho importante a gente Isso. trazer essa importância da egrégora, da energia, de você estar com pessoas que... Essa é a frase mais coach, mais clichê que a gente vai ouvir na internet por muitas décadas ainda. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive, é isso aí. Jim Rohn, que Isso. é quem Quem disse pela primeira disse vez? pela primeira vez. Então, esse cara aí, ele merece os royals. Eu tive 2 treinamentos com ele presenciais. Então, essa frase, ela é real e ela funciona para tudo. Se você quer ficar bem nas finanças, esteja com pessoas que estão bem financeiramente. Se você quer ter saúde, longevidade, um corpo, esteja com pessoas que estão buscando isso também. É a mesa que você escolhe sentar, É real. né? E é muito importante que a gente construa essa autonomia e essa personalidade, fortaleça a personalidade das mulheres para que elas levantem da mesa quando elas precisam levantar e vão para outra mesa, né? É simples, é muito tranquilo, assim. Eu acho que isso é uma coisa que eu desenvolvi no decorrer da minha vida, que foi: estou aqui, não faz mais sentido para mim, posso levantar e sair a qualquer momento? Tá tudo bem. Tu começa a criar um filtro. Não tô de mal nem nada, tá tudo certo, mas eu tenho outros objetivos agora e aqui para mim não tá agregando. Beijos. E automaticamente, o que eu percebo? Quando você evolui, as próprias pessoas se afastam às vezes. Às vezes você fica magoado, mas não, você tá diferente. Já não se encaixa mais naquele meio, né? Tá tudo bem. Nem melhor, nem pior. Claro, e existe também o contrário de você começar a ficar diferente e começar a ser criticado. E aí você regredir, porque você não quer ser criticado, sabe? Aquela coisa da ferida da rejeição, né? Ah, isso é Então- bem desafiador. Sabe que eu tenho uma história disso, porque eu sou gaúcha, eu não sou manezinha, sou gaúcha, moro aqui há 14 anos já. Quase Fiz faculdade manezinha. aqui, praticamente É, manezinha. quase. E daí, há 5 anos eu fiquei vegetariana. A minha avó, só que faltou me querer me deserdar, né? Minha avó me xingou até as 3 gerações. Aí eu fiquei naquela fase vegetariana chata, pentelha, querendo catequizar todo mundo ao vegetarianismo, São as mostrando os fases, né? animais morrendo, assim, pra todo mundo. Aí depois eu dei uma flexibilizada, dei uma relação. Fiquei um ano e meio vegana. E eu lembro que existia muito essa coisa assim: ah, não vai comer uma carninha? Ah, não acredito. Ah, não vai no churrasco que não sei o que. Ah, lá vem a Ariela com esse churrasco de planta. Então, hoje eu já nem falo mais que eu sou vegetariana. Na verdade, hoje eu já tô comendo peixe uma vez, 2 vezes no mês, assim. Às vezes eu como peixe Sim. e frutos do mar, um camarãozinho. Meu sogro fala: nossa, tu escolheu bem, né? Parou de comer carne, mas camarão tá comendo agora, né? Tá fina. Tá exigente. Tá fina. Passou do arroz com feijão pro camarão. Aham. Mas, assim, essas restrições alimentares que às vezes as pessoas têm geram muita crítica. E eu acho que é muito compatível com você querer emagrecer. Muito. Tipo assim, você tem uma restrição, você não quer comer junk toda hora. Eu tenho uma restrição, eu não quero comer carne. Mas assim como eu não quero comer carne, tem gente que não come ervilha. E tá tudo bem? É. Ninguém morreu? Todo mundo convive na mesma mesa? Exato, é. E também achar que o normal é comer errado, né? O Aham. normal é tu comer hambúrguer, é comer pizza, é comer uma macarronada dia sim, dia não, uma lasanha, não é? E aí, quando tu vê, as pessoas me julgam muito. Eu não como feijão, porque não me digere bem. Eu já falei, não quero comer isso. Pronto. Tu não come feijão, não pode comer feijão. Eu falei, gente, primeiro que feijão é cultural, é mais do Brasil. Aham. Tem vários países que ninguém nunca nem comeu feijão na Nem vida, come nem gosta, feijão. nem come. Então não tem nada a ver. Ai, mas não falta o ferro. Come carne. Falei, eu como carne, eu suplemento. Melhor fonte de ferro é carne. Né? Eu falei, ai, gente, então as pessoas julgam até isso, tu vê?
né? As nossas escolhas. Eu até estava outro dia olhando, eu gosto de comer saudável. Eu gosto de comer um pratão de salada, legumes e uma proteína, sabe? Eu gosto daquilo, para mim me enche. E as pessoas pensam que é um sacrifício para quem tá fazendo aquilo, né? Fala assim, nossa, mas tu vai comer isso? Tipo assim, Só pasto e carne, aí tu olha para um prato todo, para mim, todo amarelo. um prato todo amarelo e bege, fritura, eu olho e dá vontade de dizer a mesma coisa, mas eu não falo, eu respeito. Né? Tu vai comer isso? Eu vou falar isso também, né? Só que as pessoas olham, às vezes, assim, pro prato saudável, ou então falam assim, nossa, ela é fitness, ela é não sei o que, eles começam assim, né? Tem alguma coisa, assim, que você não bota na tua boca nem a pau, que você acha nojento hoje em dia, que você acha que prejudica muito a tua saúde? Que eu não como? Ai, gente, que eu gostava muito, assim, eu não como. Miojo, não como, comia. Nuggets, essas porcariazinhas assim, não como. Processados. Não assim. como, de jeito nenhum, mas não tenho a mínima vontade. Só sabe? se estivesse no meio do deserto, só tivesse um nuggets lá no meio da areia. É mais ou menos isso, assim, não como de jeito nenhum, não tenho a mínima vontade, não como. Assim, ó, outras coisas, tipo, cachorro quente, não é uma coisa que me atrai, não me atrai. Salsicha? Salsicha, não como, além de ser muito ruim para a saúde, não é uma coisa assim que eu gosto. Nossa, sabe? esses dias eu tava vendo um Reels de alguém falando, uma outra nutricionista falando que a salsicha, os componentes da salsicha demoram até 32 anos pra sair do corpo. Eu vi, viralizou esse vídeo, né? Às vezes é um pouco terrorismo, assim, né? Mas assim, não é uma coisa que eu gosto. Eu sei que tem que botar muitos aditivos, e a gente já viu preparos, né? Que botam sacos e sacos de aditivos químicos ali para conservar, porque é feito de um resíduo, né? E, enfim, tem que dar sabor, tem que um monte de coisa ali e é colocado. Mas não tanto por isso, porque já não é... Eu prefiro gastar minhas calorias com outras coisas mais gostosas, sabe? E o dinheiro também, né? E eu gosto de comida boa. Eu gosto de comida boa. Se eu for num restaurante, aí eu vou preferir uma massa, sabe? Que eu gosto muito, né? De família italiana. Então, eu vou querer uma massa, um risoto, uma comida assim. Eu acho que vale mais a pena do que comer essas coisas, sabe? Então, não como. E como eu trabalho em casa, eu tô sempre em casa, eu faço a minha comida. E refrigerante tu toma? Não tomo. Há muitos anos. Muitos, muitos anos. Dizer que eu não tomo nunca, esses dias tomei um golinho, esses dias faz tempo já, tipo, meses. Da pureza. Porque, assim, vou tomar um golinho que remete à infância, né? Mas não tomo também, não tomo refrigerante, não tomo... Mas tudo isso, assim, ó, tenho alunas que, adoro Coca-Cola e tal. Eu falo, consegue trocar pela zero? Tenta começar por aí, né? Porque tirar tudo da pessoa que viveu uma vida consumindo aquilo é como se fosse uma tortura para ela. Não, de uma vez não dá, né? Não dá. Eu amo comer hambúrguer. Eu falo, dá para fazer um, tipo, em casa? Né? Ou comer um menos ruim, assim, num lugar que... Né? Não bota tudo o que tem disponível. Não precisa ser com cheddar, com bacon, com não sei o quê, né? Escolhe... Quanto mais coisa, mais calórico aquele pouco hambúrguer. mais simples e tal, e vai... Né? Então, eu gosto de comer. Se tem um lanche que eu gosto, é hambúrguer. Mais do que pizza, até. Eu gosto de hambúrguer. Mas a maioria das vezes eu faço em casa. Eu como em casa, daí faço, às vezes, um pãozinho de aveia, um pãozinho de farinha de amêndoa com psyllium, fica bem bonitinho, igual, tem a receita. Olha fica só. igualzinho um pãozinho de hambúrguer, assim. E aí, a carninha, carne moída de patinho, boto ali um queijinho em cima, saladinha e pronto. Valeu. Boa. Existe maionese, uma maionese que é aquela maionese de ovos, cara, que fica muito parecida. É ovo Maravilhosa. com azeite. Aham. Nossa, fica muito parecida. Minha mãe muito faz. boa. Eu não faço, mas eu acho ela super aceitável pra botar na dieta pra quem curte maionese. Sim. Né? Claro que tudo, tem muitas questões assim, as pessoas não fazem porque estraga rápido. Faz pouquinho, Faz fia? pouquinho, faz um ovo com azeite, exato. Aí muita Faz ali gente pro... né? A maioria é preguiça, né? Então, assim, ó, tudo isso que a gente falou engloba 3 pecados capitais, né? Preguiça, gula e avareza. A pessoa quer comer de tudo, né? Não quer treinar e não quer gastar dinheiro. Não é? Então são 3 que a gente luta todos os dias. Tem que superar. Né? Tem que superar, né? Ai, ora para Deus, né? Ora para Deus, minha filha, me livra desses pecados, que daí te liberta. Ô, Vanessa,
Só pra gente finalizar aqui, contando um pouquinho do teu tempo legal. atual. Não, me conta um pouquinho do teu tempo atual hoje. Você falou, tive sucesso nessa forma, nesse estilo de vida. Com que idade que tu tinha quando chegou, assim, no teu peso ideal? Você falou, não, agora eu tô me sentindo bem de novo, depois de ter meus 2 filhos. Agora é só ganho de massa, melhorar um pouco a composição corporal e tal. Não, eu comecei com 24, como eu te falei, né? Que teve esse outro estágio ali. E dali pra frente eu só melhorei. Porque daí eu emagreci os 7 quilos, não recuperei mais. Eu tive algumas oscilações, mas eu cravei um set point ali de peso e nunca mais oscilei. Eu só comecei a transformar massa muscular, né? Tipo, ter melhor percentual de gordura. Melhor proporção da composição corporal. Proporção. Então, hoje eu tento manter ali nos 20%. Eu não meço sempre, mas eu tenho aquela balancinha que dá uma referência, né? Aquela bioimpedância que dá uma referência. Mas eu tento manter ali 20% ou menos, sempre puxando para menos, né? Que eu gosto mais. Eu gosto, para mim, o meu biotipo, assim, mais magrinha e definida. Não volumosa, nada disso. Até porque eu acho que eu nem fico, né? Naturalmente não vai ficar. Sim. Então, eu tento manter o meu peso ali entre 62 e 64 quilos, que é uma oscilação normal, né? Tu acorda com 62, tu dorme com 64. Você oscila os 2 quilos no dia? Depende, 1 quilo normalmente. Mas eu brinco que assim, às vezes final de semana, tu come um pouquinho a mais, né? De sexta pra segunda oscila. E eu tenho 43 já tenho uma certa, né? Diz ela. Mas não dá pra... Quando era mais nova era mais fácil. Sim, bem mais fácil emagrecer, né? E agora eu realmente tenho, a maior parte do tempo, a minha alimentação em déficit calórico. A maior parte do tempo eu faço 1.500 calorias. E treino todo dia. Eu queimo mais. Só que eu deixo sempre uma margem para outros dias que eu vai vou ultrapassar comer um pouquinho. Mais, que eu vou comer a mais, entendeu? Ótimo. Então, eu sempre tento ficar no déficit. Se eu puder, eu vou comer menos. Legal. E os dias que eu como a mais não me estressa, porque eu sei que no final a somatória vai fechar, a conta fecha. Sim. Ô, Vanessa, e tu curte aquelas estratégias, assim, de jejum, de ficar tempo sem se alimentar? Como é que é a tua rotina, assim, hoje, de alimentação? Eu faço jejum porque eu nunca gostei muito de tomar café da manhã. Então, para mim, se adequou bem. Apesar de que no começo eu não gostava muito da ideia, porque tinha toda aquela coisa ainda, isso no começo que eu digo há muitos anos, né? De comer de 3 em 3 horas, de não ficar... E realmente eu era a pessoa que ficava trêmula se eu ficasse mais de 3 horas sem comer. Sim. Né? Às vezes é uma dependência mais mental. Com certeza. Você tá sempre se alimentando. Emocional e tu treina o teu corpo. O teu corpo faz o que tu comandar ele. E eu comandava aquilo e para mim já era normal. Se ficava 4, 5 horas, já dava dor de cabeça sem comer, né? Então, o meu normal é fazer 16 horas de jejum, porque eu faço a minha última refeição entre 19 e 20 horas ali, todo dia, porque eu não gosto de comer tarde. E também porque eu não durmo muito bem se eu como tarde, sabe? Sim. E de manhã, como eu vou lá, tomo minha água em jejum, meu shot matinal, tomo um cafezinho, às vezes tomo chá ao longo da manhã, treino, e lá pelas 11 ou meio-dia eu tomo meu shake. Eu começo sempre quebrando o jejum com shake. Por quê? Todos os nutrientes, 35 gramas de proteína. Então, boto muita proteína, baixa caloria e muitos nutrientes. 1h30 da tarde. Daí tu toma um shake substituto de refeição, assim, isso, completo. Completo. Entendi. Tomo um shake. Com água, leite, fruta, como que é? Eu bato com água. Pego o suplemento e bato com água, só, rapidinho. Sem fruta. Boto creatina ali junto, já. Sem creatina. Fruta, sem nada. Nossa, creatina é um suplemento muito bom, né? Muito bom. Aí tomo a minha vitamina D, depois de tomar o shake ali, eu tomo os suplementos, né? O meu multivitaminas, Tomo as coisinhas ali que eu tomo todo dia. E depois, tipo, umas 2 horas e pouco depois, eu almoço. Aí faço aquele prato saudável. Eu faço um lanche à tarde, sempre. Aí é o meu horário que eu tenho que... Sabe assim, que aquela refeição... Todo mundo tem uma refeição do dia que tu senta e tu come... Relaxa um pouquinho. E tu quer comer uma coisa gostosa. É esse meu horário. Aí, normalmente, as receitinhas no meu feed são do lanche. Porque é a hora que eu vou lá, eu elaboro. É meu momento ali. Faço uma receitinha legal, faço um bolinho proteico, eu faço uma crepioca recheada com frango. Eu faço sempre... Um lanche prático e gostoso.
Então, assim, tem que bater a meta de proteína, fazendo jejum, tudo, tu tem que pensar proteína, né? Aham. Então, Sim. e aí a última refeição, ou é uma comida também leve ali, ou eu tomo outro shake, depende do dia. Quando eu quero, assim, tipo, eu comi muito à tarde, eu só tomo um shake pra não ficar Meu lanche estava bem reforçado à tarde, bem daí... reforçado. Às vezes eu faço um hambúrguer à tarde, Aham. sabe? Eu faço esse hambúrguerzinho ali, pego um pãozinho de aveia, que eu faço aquele, sabe? Pãozinho, tu faz no micro ou na air fryer. Abre, bota o hambúrguerzinho, saladinha, tomate. Aquilo ali, meu Deus, é uma janta, né? Aí chega à noite, eu não tô com fome ainda, mas eu não gosto de não comer naquele horário, porque eu sei que lá pelas 10 vai me dar fome. Entendeu? Então, se eu comi, Sim. tipo, 5h30 e não comi às 7h30, 8 horas, Vai dar 10 fome. horas eu vou estar com fome. E tu Aí, dorme que horas normalmente? 10h30, 11 horas, que é o horário que eu gosto de dormir. Às vezes mais, às vezes, depende como vai ser a minha rotina no outro dia. Eu sempre tenho que dormir 7 horas. Sim. Que é o meu... Se eu durmo a mais de 7 horas, é porque eu tô muito exausta. Muito cansada. Muito cansada. Mas mesmo assim, eu gosto de dormir 7 horas. Quando eu durmo, eu tô treinando, né, o meu corpo, por conta disso, do tanto que eu tenho estudado o sono ali, tô treinando o meu corpo para até 7 horas à noite, né, aquele período maior. E se eu puder, eu dou uma cochilada durante o dia. Então, eu faço esse sono durante o dia, esse bloquinho de sono, te dá um up. De O 20 resto, minutos. 20 minutos, meia hora. Aham. Eu tenho que treinar porque eu posso cair numa hibernação. Assim, não, é 20 minutinhos, só da 1 Eu da tarde às boto- 5, na hora do lanche. Eu boto o despertador, porque se eu pegar real no sono, talvez eu não acorde ali. E daí eu não durmo à noite, eu vou Sim, inverter, não, daí né? inverte todo o esquema. Outra questão também é a questão da cafeína. Antigamente eu era a pessoa movida à cafeína. E eu, por conta de outras situações da minha vida que aconteceu, que é outro capítulo da história, eu comecei a ter umas certas crises de ansiedade. Sabe? Umas Sim. palpitações, umas coceirinhas, assim. Daí eu fui estudar sobre isso, fui no médico, inclusive, achava que eu estava com alguma coisa na pele. Não era ansiedade. E aí eu comecei a estudar e você vou reduzir cafeína. E eu fiz ali uma semana praticamente sem nada ali de cafeína, melhorou. Bem. E daí eu comecei a reduzir para 1 xícara de café por dia. Os chás, daí eu tomo ali a quantidade, né, de chás até 16 horas. Dali pra frente, nada de cafeína. Cara, melhorou absurdamente. Tipo, ansiedade agora é a paz, o ser humano. Aham. E o sono. Melhorou muito, muito o sono, né? Então, às vezes, até com menos de 7 horas eu acordo. Bem zerada, entendeu? Nossa, muito Porque a legal cafeína isso. camufla muito se a gente tá cansado ou não. Total, é um looping, né? Que tá bem correlacionado à vontade de comer doce, pico glicêmico. Então, você come um carboidrato refinado, ou um prato com um índice glicêmico alto, aí você tem aquele pico de energia, de repente você tem uma queda rápida, e daí ou você toma cafeína, ou você come mais um docinho. E daí fica naquele looping. Ou come um docinho, ou toma uma xícara de café, e fica nesse looping, assim, né? Nos picos Não, glicêmicos e durante acontecia o dia. muito isso comigo, e eu vejo muito das minhas alunas que acabam, eu sou viciada em café, elas falam. Só que aí não é só o café. Aí toma um café, toma um chá, toma um refrigerante, toma um... Café com pão de queijo, café com uma torta, café com empanado. É isso. Não é? Uma combinação. Vamos ser honestas aqui. Porque o café, à tarde, ele Acompanha. chama o bolo. Acompanha uma coisinha. É uma coisa difícil. Não é só um café. E tenebroso. tem outras somatórias de cafeína que a pessoa não sabe que tem, né? Em vários outros Total. alimentos ali e ela tá comendo. E tu sabe que a cafeína em mulheres, ela fica mais de 5 horas na corrente sanguínea. E tem um ponto bem importante para mulheres na menopausa, que é aumenta a excreção de cálcio na urina. Então você pode estar perdendo cálcio com a ingestão excessiva de cafeína. Cafeína. Fora taquicardia e ansiedade, que pode gerar pico de fome. Para Vontade quem doce. tem aquele perfil beliscador, amendoim, castanha, não sei o quê. Tá tudo interligado e as pessoas não Meu Deus. associam. Total. Né? Eu tomo um cafezinho para tirar a vontade de doce. Não.
Tu não tá entendendo. Não, Né? esses dias eu tava vendo uma paciente minha, o diário alimentar, os pacientes estão acompanhados por um aplicativo, né? E daí tem o diário lá, que é tipo a timeline, só entre eu e elas, né? Legal, aham. E daí eu tava olhando, tinha a foto de um Trident, assim. Depois um Trident de novo, depois um Trident de novo. Trident 0. Aí eu Cheio falei de assim, adoçante mas aditivo. tu gosta muito do Trident? Por que tu tem comido Trident? Que horário? É por quê? Né? Porque o que acontece muito é, tô com vontade de comer doce, vou mascar chiclete. Tô ansiosa ou mente agitada, vou mascar um chiclete. No caso dessa minha paciente, ela falou assim, eu fico mais focada. Só que... É verdade, faz sentido. só que Tem uma estratégia. a mecânica da mastigação, Vanessa, Não. estimula, A estimula, fome. exato. É que tu tem que saber, é uma boa estratégia, por exemplo, quando tu tá dirigindo, Pra ficar acordada pra ficar atento. na madrugada. Exato. Então, meu marido enfia uns 3 chicletes na boca pra ficar coisa, mas não no dia a dia. É real isso aí. Não, isso é bem desafiador, Uhum. assim. Porque quanto mais tu mastiga, mais você manda essa mensagenzinha pro teu cérebro que vai chegar comida. E se não chega, Exato. Aí vai. é um problema, Aí né? depois a pessoa tem vários problemas, né? Gastrointestinais e tudo mais. E não sabe tem por quê. dificuldade de controlar mesmo Controlar esse a processo fome, de fome, né? Uhum. De saciedade. Mas a gente tá aí pra auxiliar nas orientações, Nossa, né? muito papo pra conversar. Muita coisa. Muita coisa. Demais. Hoje o exemplo arrasta, né? Então hoje a minha filha faz nutrição, Olha ela só. também inspira, ela tá mais no TikTok ali, né? Eu vejo assim, meu Deus, aquelas meninas da idade dela, o quanto ela tá sendo necessária para desmistificar tudo isso, porque é uma fase que tem toda uma mudança ali no corpo. E Que também você já passou por isso também, umas né? inseguranças, né? A Aham. gente olha ali, tem as inseguranças, não sabe como fazer e acaba fazendo besteira. Total. Então é importante esses relatos. Eu sempre falo das minhas fases. Eu já tive fase bem, tipo, radical, de não comer nenhuma besteirinha nunca e de criticar as pessoas que comiam. Depois tive a fase que, equilíbrio, o negócio é equilíbrio, eu tenho que comer de tudo. Aham. E depois, realmente agora eu cheguei na fase do equilíbrio, que é a regrinha do 80-20. E cada pessoa está numa fase e num momento. Então não adianta ir lá olhar o que você come, o que eu como e seguir aquilo ali. Por quê? Às Sim, a vezes gente tá no você nosso quer. momento, né? Às vezes a gente quer emagrecer 10 quilos, 15 quilos, é outro processo. Totalmente Quando- diferente. E eu, por exemplo, baixar percentual de gordura é um pouco mais difícil para mim emagrecer 1, 2 quilos do que uma pessoa que tem que emagrecer 15. Uhum. E às vezes elas pensam, mas eu vou ter que comer só isso? Não. Às vezes você tem que comer bem mais do que eu para baixar muito mais peso, né? Sim. E eu tô aqui, às vezes, comendo os 1.500, evitando algumas coisas, alguns carboidratos, açúcar, que às vezes eu faço uns jejuns de açúcar. Quando eu vejo que eu tô muito Tendência pro doce, você vai lá e dá eu vou uma lá resetada. e já faço uma oração, já falo, Deus, vou ficar 30 dias aqui, ó, sem açúcar. E não como. Me ajuda que, olha, o açúcar tá Já. pegando. A formiguinha tá nascendo de novo no meu coração. Não, quando é pra... Gente, essa dica, quando é pra Deus, a gente fica mais comprometida. Eu não sei mas eu levo muito a sério as coisas que eu falo pra Deus. Então eu falo, Deus, ó, tô aqui para propósito. Isso aqui é um propósito. Isso aqui não é um jejum, não é uma dieta, é um propósito. E eu sempre vou linkar alguma coisa também que eu desejo e tal. E daí fica ali... Entrelaça tudo. Entrelaça e manifesta. tudo e não... Eu já fiquei 12 meses sem o açúcar adicionado. Não vou dizer que foi tudo sem açúcar, porque tem muita coisa que tem açúcar ali, né? Num preparo de comida e que a gente tá num restaurante, tu não vai também, né? Ser tão chata. Mas o açúcar adicionado que eu vi um rótulo assim, isso aqui tem algum tipo de açúcar, eu não vou comer. E fiquei 12 meses. Não foi nada fácil, porque todo mundo me convidava. Viagem para Gramado, viagem para o Uruguai, Argentina. Nossa, alfajor, nem pensar. Não comi. Sorvete, Fredo, não comi. Tu foi? Fui. Ah, foi, não recusou o convite. Não, eu Pô. vou, eu sou dessas. Se desse que eu vou na cara da coragem, digo não. Vou e falo não. Comprava de Bem. vez em quando um chocolatinho sem açúcar para salvar, né? Mas desse jeito. E foi engraçado, porque foi um ano que mais me convidaram para esse tipo de viagem gastronômica. Desafiador. Desafiador. Você chamou com Deus? Deus falou, então tá. Então vamos botar uns testes no meio do caminho pra ter certeza que tu quer mesmo.
Óbvio, né? Eu sei que sempre que tu faz alguma coisa com propósito, vai ter o desafio, Vai ter né? os testes, Vai né? ter os testes. A vida é assim, né? É assim, Tira os problemas da nossa vida, não tem mais graça, né? Tem que ter. real, é verdade. Ai, quero te agradecer Ai, eu que por ter agradeço, estado linda. aqui, abrindo a tua geladeira, contando toda a tua história. Foi muito lindo. Obrigada, eu que agradeço. Pode convidar mais vezes se quiser. Pode Eu deixar. amei, gente, Ah. amei. Se você não me segue ainda, me siga lá, @VanessaRadke. Vem Pode conhecer. compartilhar com a galera aí. Vem suas redes conhecer meu sociais. programa de emagrecimento. Vou deixar aqui um desconto de 10% para vocês. Vou botar o cupom geladeira10, tá? Então, vocês que são aqui do programa, só me chamar lá. Ai, Que que vamos lindo. entrar, né? Que é pra gente agregar Show. as pessoas. Eu tenho muitas nutricionistas que, inclusive, indicam para que a pessoa tenha ambiência também. Sim. Né? Então a gente trabalha sempre em parceria. Nunca essa é uma coisa que a gente tem que ter. Quem é do programa, inclusive tem as nutricionistas e tudo, a gente sempre incentiva, né, para as pessoas, faz uma consulta, vê como é que tá os teus exames, vê como é que tá tanto Sim. médicos como nutricionistas, né? Porque a gente tem que se apoiar, porque todo mundo em Total. prol aquela vida, aquela pessoa ali, ajudar ela a melhorar, né? Então, quanto mais parceiros, melhor. É verdade, isso é muito verdadeiro, né? A gente está servindo as pessoas, tudo que a gente entrega para o mundo com a nossa essência, com que tudo que a gente viveu, com a experiência pessoal, floresce para as outras pessoas. E às vezes a gente tá pensando assim, vamos todo mundo ajudar aquela pessoa, mas ela consegue ela mesma se ajudar quando ela tá cercada por pessoas que estão também se Cercada. movimentando, né? Eu acho Uhum. que esse é o melhor insight de você estar dentro de um grupo de pessoas com o mesmo objetivo, que é o teu caso, né, Vanessa? Aham. E sempre tem um pilar ali que conecta os outros, né? Total. Então, é isso que eu faço. Eu começo ali, coloco elas, daqui a pouco eu vejo que elas estão todas amigas, já marcando coisas e tudo mais. E daqui a pouco meu nome só é citado de vez em quando. Uhum. Depois elas viram inspirações delas. Sim, Entendeu? isso é De vez em muito quando, legal. fala, a gente tem que agradecer a Van porque ela criou esse grupo. Sabe? No final das contas, o grupo é que vai fazer. O grupo cria vida, né? Porque são várias vidas ali. São várias vidas. E uma apoia a outra, uma posta foto, a outra fala, nossa, que maravilhosa, nossa. Sabe? Isso. Show. Porque às vezes a gente não tem lá dentro da nossa casa, a gente não tem em outros ambientes isso, né? Esse É. elogio, alguém olhando pra você. E ali tem, uma olhando pra outra, sempre se Show. ajudando. Muito obrigada. Obrigada, amor. E quem quiser me seguir, meu Instagram é Nutri Ariela Dutra com H e 2L. Segue lá, tem conteúdo leve sobre alimentação e comportamento. E a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.